Amém. Deus é bom. Hoje eu trago uma mensagem que eu creio que é importante para os dias atuais, para a nossa vida. E ao olhar para esta imagem eu vejo uma parede em chamas com um penso a segurar a divisão, né? E esta semana, estes últimos dias, foi dias de muita reflexão para mim sobre muita coisa no mundo em si, em todos os panoramas. Todos nós vimos das notícias a morte de um rapaz cristão que foi assassinado devido àquilo que ele acredita. É uma pessoa pacífica, mas que tem uma opinião e foi silenciado por um tiro. E a verdade é que nós estamos a ver isto cada vez mais repetidamente. O mundo está cada vez mais dividido. Hoje nós não podemos dar a nossa opinião se não somos rotulados. Somos logo chamados disto e daquilo. E nunca, em tempo algum, desde que eu estou vivo, em 38 anos, eu vi o mundo assim tão dividido, tão polarizado as coisas. Mas antes de eu continuar, nós vamos ler um texto, está em João 14:6. E diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Digam comigo este versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Nós vamos orar entretanto, ok? Obrigado, Jesus, pela oportunidade que Tu nos dás, por ouvir a Tua palavra, Senhor, por teres colocado no nosso coração um desejo, que é um desejo tão bom, que é vir à Tua casa, junto com os irmãos, ouvir a Tua palavra. Um desejo que hoje é tão raro. Deus, ouvir uma palavra que nos vai confrontar, que nos vai desafiar. Deus, nesta tarde eu oro por a importância da mensagem. Eu quero ser o mais simples, direto e claro possível na mensagem que quero partilhar, trazendo direção, trazendo paz e esclarecimento. Deus, eu não sei tudo, não conheço todas as coisas, mas irei tentar basear tudo aquilo que eu vou dizer na minha convicção, na minha fé. Deus, querendo que haja um caminho que és Tu, uma verdade que és Tu, uma vida que és Tu. E que isso é a forma de nós chegarmos ao nosso Pai do céu. Nesta tarde eu oro, Senhor, que Tu me ajudes a partilhar a Tua palavra e ajudes os meus irmãos a compreender, e todos aqueles que forem ouvir esta mensagem, que eles possam entender a palavra como ela é. Seja tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vivemos uma semana e eu preocupo-me com o futuro das minhas filhas, da sociedade, preocupo-me onde é que isto vai parar. E vemos que a nossa fé cristã está a ser colada a ideologias políticas. Vemos que as nossas convicções estão a ser coladas, porque obviamente que elas afetam o pensar das pessoas. E obviamente que elas irão estar ligadas, mas é mais do que isso. Ok? Então vivemos tempos em que cada lado grita, mas poucos escutam. Cada ideologia promove justiça, mas entrega conflito. E nós precisamos olhar e ver que... Podes mudar aí o slide? Eu acho que tem mais alguma coisita. Isso. Nós podemos olhar e ver que o mundo neste momento está meio dividido entre uma esquerda e uma direita. E nós não podemos, como cristãos, ser ignorantes sobre isso. Eu podia vir aqui e falar do amor de Jesus, podia falar de muitas coisas, mas eu acho que é importante trazermos esclarecimento para vocês, como pastor. Então, a esquerda progressista, ela apresenta ideias de igualdade e justiça social, a direita conservadora defende valores familiares e proteção da vida. Mas eu quero que vocês saibam que ambas, sem Cristo, têm falhas e podem gerar injustiça e divisão. Nenhum lado é perfeito. Nem de ser de esquerda, nem de ser de direita, torna-nos perfeitos.
Obviamente que nós, como cristãos, se calhar nos identificamos mais com a direita. Mas, por outro lado, eu também olho para a esquerda, não se calhar uma esquerda radical, mas uma esquerda mais moderada, e eu olho que eles têm algumas boas ideias também. Aliás, nós temos muitos irmãos que se identificam como socialistas. Nós pensamos, como é que é possível? Sendo que o socialismo advém do comunismo e por aí adiante. Porquê? Porque o socialismo oferece umas boas ideias de justiça social, em que quem ganha mais vai trabalhar para ajudar os que têm pouco. E isso parece tudo muito bonito. Porque muitas vezes até há muitos cristãos que utilizam atos em que dizem, diz lá que eles juntaram e dividiram o que ganharam conforme a necessidade de cada um. Era dividido. Então parece que a igreja, no início, era uma forma de comunismo ou socialismo. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com princípios cristãos que nós, como cristãos, temos de defender. Nós valorizamos muito bem a justiça social e tem de haver justiça social, alguma justiça social. Mas não é justiça social aquele que trabalha ter de sustentar aquele que não trabalha. Isso não há justiça social aí. E o que acontece é que nós criamos contextos em que há estes conflitos e nós, como cristãos, temos de ser sérios. A Bíblia diz que aquele que não trabalha tem de trabalhar. Aquele que rouba tem de parar de roubar. Há uma mudança e o cristianismo oferece isso. Essa responsabilidade a todo o indivíduo. Então, por um lado, nós podemos identificar-nos com um, mas nós temos de ter muito cuidado. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sem Deus, até as melhores intenções falham. Eu vou-vos dar um exemplo. Ao longo da minha vida, eu vi pessoas da minha família, amigos, ajudar pessoas com dificuldade. E vi que a vida delas nunca melhorou. Porquê? Porque sabiam que alguém ia pagar a fatura das suas próprias burradas. E isso é errado. É por isso que eu muitas vezes falo aqui, eu digo assim, eu gosto de ajudar pessoas com responsabilidade. Eu gosto de dizer assim, olha, a pessoa diz, eu quero mudar a minha vida, Tiago, então eu vou estar contigo. Vamos mudar a tua vida. Vais trabalhar, vais acordar cedo, vais disciplinar, vais mudar hábitos e vamos-te apoiar. Mas tens de fazer a tua parte. E assim deve ser para o bom senso de todos. E quando eu partilho a minha opinião e quando nós defendemos a nossa opinião, nós temos de estar a ser, ok, no meu desejo não é ferir o outro, mas é, olha, eu acho que está errado. Por exemplo, se alguém vem me dizer, Tiago, para ti o que é uma família? Para mim uma família é um homem e uma mulher. Ai, estás-me a ofender, porque para mim uma família pode ser 2 homens e 2 mulheres. Eu estou a dizer que para mim isto é uma família. E entendam isto. O cristianismo é a religião que oferece verdadeira liberdade. Deus não nos mandou impor o cristianismo como fé oficial. Nós não impomos o cristianismo pela goela abaixo de ninguém. Nós não dizemos assim às pessoas, a sociedade tem de viver obediente, não. Nós a pregamos e dizemos às pessoas, isto está errado. Mas o Estado, a sociedade tem de ser livre para o indivíduo poder pecar livremente. Nós não prendemos ninguém, a pessoa é livre de pecar, mas a pessoa vai saber que aquilo está errado. E o problema é que o mundo não quer ouvir isso, o mundo não quer saber que está errado. Não, mas eu faço assim, quem és tu a dizer que eu estou errado? Porque é a minha convicção. Como alguém pode vir dizer assim, tu és maluca, tua fé é doida, tu acreditas em Deus, isso não existe. Eu, ok, fixe. Mas eu acredito. E a pessoa pode fazer o mesmo. Ok, tu dizes que eu não concordas, não achas que uma pessoa diga, eu sou casado com um homem, sou uma família. A tua fé, achas que isso não é uma família? Sim, eu acho que não é uma família. A pessoa, eu acho que isso é errado. Mas eu respeito tu teres essa família. Mas eu acho que é errado. Ok. Ele continuou com a vida dele, eu continuo com a minha. Simples isso. O problema hoje é que nós não sabemos ouvir o contrário e seguir com a nossa vida. Então,
A falibilidade, o primeiro ponto, a falibilidade... Já me estou aqui agora. A falibilidade das ideologias humanas. Toda a ideologia humana, por mais boa que pareça, está afadada ao fracasso se não tiver Deus como base. Memorizem isto. Por exemplo, vamos aqui pensar aqui um pouco. A esquerda sonha com igualdade, mas muitas vezes sacrifica a liberdade para impor. A direita defende valores e liberdade, mas muitas vezes esquece a justiça para os mais fracos. E eu quero esmiuçar um bocado isto. Nós entendemos assim, por exemplo, a esquerda oferece que não, temos que cuidar das pessoas, temos que proteger as pessoas, mas em prol do quê? Retirando a liberdade a outros. Por exemplo, a esquerda é assim, o outro não quer trabalhar, então o outro que trabalha tem a responsabilidade de cuidar do outro que não quer trabalhar. Tu vais perder a liberdade que o teu trabalho, do teu esforço permite, porque o outro tem de comer à tua pala. E isto é verdade. Agora, mas há pessoas que não conseguem trabalhar. Está certo, mas não é a maioria. O problema é que nós, por exemplo, no caso do nosso país, apenas 30% da população que está no nosso país é que paga para todos os outros. Porquê? Porque não são as pessoas que recebem salários mínimos que vão sustentar um sistema de saúde ou um sistema de educação. Quem trabalha é os que recebem mais, que são 30% que recebem um pouco mais. Então, a maior parte das pessoas do nosso país sustenta outros que não conseguem contribuir para a função do Estado. Então, acham que isto é alguma justiça? Não é justiça. Não é justiça. Por outro lado, a direita, ela promove a meritocracia, promove que tu tens de esforçar e vais ganhar coisas, mas temos de nos lembrar que o cuidado pelo próximo é um dos pilares. Então a igreja aqui, ela apresenta-se, a igreja aqui, ela pode se envolver com o governo, entre aspas, como uma resposta, mas tem de ter muito cuidado. Porque da mesma forma, eu como igreja não tenho problema nenhum e não temos problema nenhum de nos envolvermos com pessoas de esquerda que queiram ajudar o próximo, porque é a nossa missão também. Mas, por outro lado, não queremos ajudar o próximo sem um objetivo de o retirar da vida de miséria que ele está. Porquê? Porque como cristão eu acredito que quando Deus entra na vida de outra pessoa, Ele não transforma só a situação dela, Ele muda o coração dela. Então é a minha crença. Ele muda a forma de pensar, a forma de se comportar, faz um trabalho, a presença de Jesus na nossa vida faz um trabalho completo. Nenhuma destas ideologias oferece isso. A esquerda oferece cuidados, mas mantém pessoas prisioneiras desses cuidados, porque é muito triste. Nós dizemos assim, não, mas o governo tem de me ajudar. O governo tem de me ajudar. O governo não tem de te ajudar nada. Tu tens de te levantar de manhã a trabalhar. O governo só tem de te ajudar se tu ficares inválido, se te acontecer alguma coisa que tu não consegues te ajudar. Aí sim. Agora, se tu tens mãozinhas, tens corpinho, tens uma cabecinha, larga as brincadeiras e esforça-te. E a pessoa, mas depois nós vivemos isto. O que acontece? A esquerda, ela vai dizer assim, coitadinho de ti, coitadinho de Débora, tu nasceste com um tom de pele diferente, tu és um coitadinho, a tua vida vai dar tudo errado por causa do teu tom de pele. Então nós, o governo, temos que cuidar de ti, temos de te proteger, temos de dar uma lei especial porque tu és uma coitadinha. E o que acontece? A Débora ouve isto desde pequenina. Então, vamos dizer a eles que eles são coitadinhos. Uma minoria, coitadinhos. Então eles vão crescer a ouvir isto. Quando a Débora entra numa igreja, ela vai dizer, Débora, tu és tão especial para Deus quanto eu. Deus não olha nem para branco, escuro, amarelo, vermelho. Deus ama-nos a todos. Até ama o Francisco. Deus ama a todos. E aqui na igreja não há essa diferença. É por isso que diz em Gálatas 3:28,
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quando nós entramos na igreja, não existem estas coisas. E nós brincamos porquê? Porque há liberdade para nós estarmos juntos. Nós brincamos. Nós estamos juntos porque não há maldade. Às vezes brincamos com o Manel. Manel, estás quase a entrar na terceira idade. Vamos arranjar um lar para ti. O Manel, ainda falta muito. Ou brincamos porquê? Porque nós não somos ofendíveis assim. Nós vivemos num mundo super ofendivo. Ai, preconceito. Ai, coitadinho. Às vezes o Francisco goza, o pastor, estás aí a tua barriga, não sei o quê. E eu podia dizer, gordofobia, estou a sentir-me, o Francisco tem gordofobia para mim, coitadinho de mim, vamos já criar uma associação pelos direitos dos gordos. E existe, o pior é que existe. Chama-se gordofobia. Estou a falar a sério. E nós pensamos porquê? Porque toda a gente hoje acha que tem o direito de sentir-se ofendido. Imagina, nós brincamos com o Francisco ao nariz dele. Imagina o Francisco, vai chegar um dia, não, vou criar narizofobia, uma associação das pessoas que têm nariz grande. Rinofobia, não sei se é isso. E vamos ficar-nos ofendidos, vamos criar um partido político, não é? E vamos para a lei, criar uma lei, porque as pessoas de nariz grande têm de ser privilegiadas. Porque somos uma minoria. Como se estas coisas... São brincadeiras, como se isto tornámos o ridículo. E a esquerda alimenta-se destas coisas, destas ofensas. Não é? Por outro lado, temos uma direita conservadora que muitas vezes entra nos campos de extrema nacionalismo, em que dizem assim, não, a minha raça é que é melhor, esqueçam isso. Como nós lemos na palavra do Senhor, nenhum cristão vai dizer assim, aqui somos portugueses, lusitanos, raça mais importante de todas. Nenhum cristão diz isso. Nenhum cristão vai dizer assim, não, nós é que somos puros, agora essas pessoas vêm estragar a nossa raça. Que existe? Não existe raças, só existe uma, que chama-se raça humana. Então nós não podemos esticar, não dá. Às vezes eu ouço pessoas de direita a dizer, contra os imigrantes, meus caros, faz todo o sentido, nós temos imigração controlada, faz todo o sentido. Socialmente o país não consegue receber tantas as pessoas, mas não é por racismo dos imigrantes, não pode ser. Nós não podemos dizer, a culpa é dos imigrantes, não é, a culpa é nossa. Porque nós temos uma cultura fraca, temos lideranças fracas, que não criam soluções, nem ensinam as pessoas como deve ser. Então, em vez de nos juntarmos, resolvemos os problemas, nós nos afastamos e rompemos. E começamos à procura de culpados em todo o lado. Não é um tom de pele. Não é um lugar onde tu nasceste que define quem tu és, quem tu serás. Em Cristo somos só um. Porque em Cristo todos nós ganhamos uma nova identidade. É por isso, como cristão, eu não tenho problema nenhum com a imigração. Tenho sim problema socialmente quando eu vejo imigrantes entrar no meu país e a não terem condições para viver, não terem empregos decentes, não terem casas decentes, e depois se envolvem em crimes. Esse é o meu problema. Porque se o meu país é cristão, então, como cristão, eu devo proteger as pessoas e devo sim dizer, olha, meus amigos, nós agora não temos mais espaço para mais gente. Vamos cuidar dos que cá temos, dos que estão aqui. E mais para a frente, nós logo veremos. Está tudo certo. Vamos ensinar as pessoas. Olha, na nossa cultura nós fazemos assim. Isto não tem a ver com xenofobia. Tem a ver com bom senso. Toda a gente é bem-vindo que venha com um bom espírito para trabalhar, para respeitar, para aprender. E assim é uma sociedade.
Então não posso ser de direita e colocar culpa em etnias, em raças, em pessoas, porque são diferentes de outro país. Não é isso que a fé cristã ensina. Não é isso. A fé cristã até ensina, e diz na palavra do Senhor, quando fores aos campos e colheres o fruto, diz lá para o que caiu no chão deixares. Para quem? Para o estrangeiro. Para que o estrangeiro que viesse tivesse o que comer. Como um país é cristão, ele pode dizer, não concordo. Podemos dizer, olha, eu acho errado. Sim, se me perguntares a mim, eu acho errado. Acho errado quando nós vamos ver o governo a dar terrenos, dinheiro para a construção de mesquitas, que são outras religiões. Mas que nós que somos cristãos, evangélicos, somos rotulados e só fomos pedir alguma coisa à Câmara, ninguém nos dá nada. Nós pensamos, mas algumas igrejas recebem. Sim, algumas igrejas recebem. Mas não é fácil. Nós estamos aqui num prédio, fazemos mais barulho, vão fechar a igreja. E não estamos a fazer mal a ninguém. Então, para mim, nós não fazemos não criamos este ódio. Um cristão não cria este ódio por outras raças. Antes, pelo contrário, ele estende a mão e diz, olha, apresente Jesus, onde em Jesus somos um só. Um só. Em Jesus somos um só. Apresentamos Jesus. Apresentamos Jesus. O Salmo 146, verso 3 diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nenhuma ideologia, nenhum governo, nenhum partido político vai ser resposta para nós. A resposta que nós temos está na palavra do Senhor. E é o nosso Senhor, que é o nosso Senhor da nossa vida. Nós podemos olhar para as políticas, olha, concordo com aquele programa, concordo com aquilo, vou votar, mas eu não posso me radicalizar. Eu vou falar sempre a verdade, a justa verdade, que é a palavra de Deus que me ensina. E quando nós olhamos para o que aconteceu esta semana com a morte de Charlie Kirk, e quando nós olhamos para esta situação, nós vemos um jovem que defendia o que acredita. E, acima de tudo, mais do que ele defender questões políticas, ele defendia a sua fé. Eu já o segui há vários anos. E vi o percurso dele, foi falando muito de Jesus, sempre falando de Jesus. Andava nas universidades a questionar as ideologias que são contrárias à sua fé. E acho que nada disso está errado. Ele montava uma tendazita e que dizia, prova-me que eu estou errado. Então ia lá pessoas tentar provar se eu estava errado. E diziam, tu não concordas? Não, concordo isto, qual disto? E é muito bom ouvir porque o argumento dele é muito bom. E ele não era extremista. Há outros extremistas. Há extremistas. Mas ele não era extremista. Ele acreditava que o Senhor Jesus, acreditava na palavra do Senhor Jesus, que era o melhor para a vida humana, e a pessoa viveu pelo que ele acreditava. Por outro lado, eu também não concordo, por exemplo, com a Greta. Não concordo com as ideologias dela. Não concordo com o que ela faz. Se vocês procurarem muitos vídeos dela a ser presa, foi montado, em que ela estava à espera dos polícias. Foi planeado, tirarem fotos dela a ser presa. Em que tu vês que a história, ela recebeu muito dinheiro. Recebeu milhões e milhões de dólares de entidades para ela fazer o que faz. Ela recebeu, ela virou um fantoche. Recebeu dinheiros e dinheiros para ser. Mas eu não quero que ninguém chegue perto dela e lhe dê um tiro por causa que ela está a fazer isso. Não quero. Porque como cristão, a minha fé só é testada quando ela é confrontada. Eu quero uma sociedade que confronte a minha fé. Eu não quero uma sociedade que passe mão na minha fé. Eu quero uma sociedade que confronte e que me faça viver pela minha fé. Convicção. O mundo diz o contrário, mas eu acredito nisto. E nós entendemos isso na palavra do Senhor. Segundo ponto, o papel do cristão em tempos de divisão. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade sitiada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cristãos, eles não se isolam para criticar, cristãos iluminam para transformar. Podes mudar o slide. Diz: bem-aventurados os pacificadores, e eu quero fazer aqui uma ligação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E depois, são dois versos, nós pensamos, está aqui a contradizer. Diz em Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em Mateus 10, 34 ao verso 36, diz: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem contra o seu pai, o filho contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nós pensamos, puxa, então, mas somos pacificadores, Jesus disse que não veio trazer a paz, como é que isto funciona? O que Jesus está-nos aqui a ensinar, o nosso papel neste mundo, como no verso anterior, ser sal e luz, nós somos divisores da divisão. Nós temos pessoas que dizem, meus amigos, vamos sentar-nos à mesa, vamos falar, vamos discutir, vamos debater. Ontem eu recebi muitas mensagens nestes dias, pessoas com muito ódio contra mim, pessoas a chamar-me de tudo. E eu disse assim, eu mandei mensagens a debater com as pessoas, então, mas está a defender isto assim. E tu achas bem o rapaz ter morrido? E a pessoa respondeu-me assim, e algumas pessoas responderam-me assim. Não se debate com fascistas, com extrema-direita, combate-se. Por outras palavras, mata-se. E nós perdemos o caminho. E nós, como cristãos, dizemos, olha, a vida humana é mais preciosa. A vida humana é preciosa, mesmo do nosso inimigo é preciosa. Mesmo da pessoa que nós não concordamos é preciosa. Eu não concordo por ver pessoas a morrer em Gaza, como não concordo ver pessoas a morrer na Ucrânia, como não concordo ver pessoas a morrer na China, como não concordo, porque eu, como ser humano, valorizo a vida humana. Mas eu sei que o mundo sempre estará em guerra porque Cristo não está no coração das pessoas. Então eu não entendo todas as coisas, não posso, a guerra vai sempre existir no coração dos homens, que a palavra do Senhor diz que a guerra vem dos desejos egoístas de cada um. Mas em Cristo não há guerra. Quando Cristo fala sobre isso, vindo de pacificadores, nós procuramos a paz. Mas Jesus diz, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. O que é que Ele está a dizer? Ele não está a dizer que veio atacar as pessoas, não. Ele está a dizer é que a nossa crença em Jesus vai trazer conflito. Porque Jesus diz assim, há um texto que diz assim, Jesus diz assim, olha, eles viviam no pecado e eles me odeiam porquê? Porque eu vim-lhes dizer que eles estavam no pecado. É por isso que eles matam. Porque as pessoas querem viver livremente no seu pecado. E quando alguém diz, estás errado, ela mata. Às vezes matamos de uma forma, isolamos a pessoa, não matamos com um tiro, mas bloqueamos a pessoa, afastamos da pessoa, fugimos da pessoa, porque ela nos confronta naquilo que estamos errados. Então, quando Jesus diz a espada, é uma metáfora do conflito inevitável quando a verdade de Cristo confronta ideologias humanas. É por isso que eu sei que aquilo que eu penso não vai agradar à esquerda, também não vai agradar à extrema esquerda, nem sequer à extrema direita. Ainda bem. Porque eu só quero agradar o meu Senhor, não quero agradar ninguém mais. E tu só deves querer agradar o teu Senhor, não mais ninguém. Deves dizer assim, olha, isto está errado, isto está certo. Mas está a dizer que o da esquerda pode estar certo hoje e o da direita pode estar errado hoje, neste momento.
Há coisas que eu posso olhar e ver que partidos de esquerda têm boas ideias e partidos de direita têm más ideias. Mesmo que eu me identifique com mais coisas nos da direita, mas eu concordo que há coisas que estão certas ali. Há coisas que são boas. Fantástico. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso contribuir? Tudo o que for para melhorar a dignidade humana, para enaltecer a vida humana. Eu concordo agora, não concordo. Não concordo com o aborto. E sei que as pessoas de esquerda concordam com o aborto. Eu não concordo. É errado. Não é? Então nós entendemos, direita, alguma direita, não toda, em que há uma direita que acredita que há raças especiais e há raças inferiores. Não concordo. E luto contra isso, porque em Cristo Jesus somos um. E é isso que nos separa. Por isso, Cristo veio trazer vida, mas a sua verdade divide. A verdade divide aquele que tem um coração orgulhoso e arrogante, que não quer ouvir a verdade de Cristo. Mas Ele é o caminho que nos une. Seguir a Ele pode criar conflito, não porque Ele seja violento, mas porque o mundo não quer abrir mão do seu próprio caminho. As pessoas querem ser donas de si mesmas, não querem se render a Cristo. Então elas vão matar aquilo que as confronta. Por isso, como cristãos, nós temos de escutar mais do que falar muitas vezes. Às vezes falamos mais, ouve mais. Ouve, escuta. Orar pelos governantes e líderes de ambos os lados. Defender princípios bíblicos com firmeza, mas sem ódio. Sem ódio. Discernir e separar o bom do errado. Avaliar onde cada lado acerta e erra. Perceber que muitas vezes a esquerda tem boas intenções na justiça social, oferece, temos cuidado dos disto, mas na verdade depois destrói a liberdade e interfere em valores bíblicos que afetam a nossa fé, que são contra a nossa fé. A direita fala da proteção de vida e da família que nós valorizamos. Erra quando ignora os marginalizados e promove alguma desigualdade social, em que se calhar há pessoas que vêm de ambientes difíceis, em que precisam se calhar de uma direção, famílias que precisam de direção. Nós temos de estar cientes disso, mas nem um nem outro oferece a solução para a vida humana, que só Jesus oferece. Por isso, um cristão ele não idolatra ideologia nem partido político, mas ele segue Cristo, ele ama Cristo e deixa que seja Ele a transformar todas as coisas. Todas as coisas. Devemos lutar, devemos estar firmes nas nossas convicções, devemos defender as nossas causas, mas sem ódio. Sem ódio. A vingança não é nossa. A justiça não é nossa, é do Senhor. Então oramos, Senhor, traz justiça à nossa terra. Traz justiça, Senhor. Precisamos de Ti. Temos de clamar mais a Jesus do que pormos a protestar, a dar lições de moral. Temos de orar, olhar para o Senhor Jesus. E podemos, sim, dizer às pessoas, está errado, isto é contrário. Estamos no nosso direito. E é um direito que não devemos perder. Terceiro ponto. Cristo, o único caminho para uma sociedade transformada. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A mudança da sociedade. A mudança da sociedade começa em corações transformados por Cristo, não em leis ou partidos. Não em leis ou partidos. Não é uma religião que pode ensinar as pessoas a praticar o bem, mas os corações transformados é que muda a sociedade. Quando nós olhamos e nós pomos padrões, isto é o limite, eu não posso ir mais por aqui. Quando alguém faz algo errado e o ódio cresce, eu tenho de saber, o meu coração transformado, dizer, não, Senhor, ajuda-me. Que este ódio não domine a minha vida. Que eu saiba entender que eles têm o direito à opinião deles.
eu à minha. Eu respeito a opinião deles, desde que eles não venham impor a opinião deles sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu também não vou impor as minhas ideias na vida deles. Eles podem falar, como eu posso falar publicamente, e assim estamos todos bem. Mas impor ideologias e ideias na minha casa, não. Porque senão vamos todos combater e impor as nossas ideias, e não vai dar certo. Eu não posso chegar a dizer nas escolas, não, agora nas escolas toda a gente vai ter a mesma fé que eu tenho. Não pode ser. Como da mesma forma não podem vir ter comigo e dizer assim, não, os teus filhos vão ser ensinados a nossa ideologia. Não pode ser também. A escola serve para ensinar, a escrever, a perceber a vida, a perceber as coisas, fazer contas e tudo mais. A educação sou eu que dou. A educação sou eu que dou. Eu ensino os meus filhos na liberdade que Cristo me deu. E eles vão ser livres depois de escolher quando forem grandes. Mas a educação serei eu a dar. Então, valores cristãos devem ser seguidos de livre vontade. E quando são seguidos por livre vontade, eles geram uma cultura de amor, justiça, perdão e cuidado. E o que é que acontece? Quando as pessoas são ensinadas ao cuidado do próximo, não precisa de haver leis para tirar-me dinheiro para ajudar o necessitado, porque eu dou de livre vontade. É assim que eu vejo uma sociedade de justiça social. É que eu sou ensinado desde criança que eu devo ajudar o meu próximo, que é um princípio bíblico, amar a Deus todo o teu coração, ama o próximo como a ti mesmo. Se eu ensinar as crianças a estes princípios, elas vão perceber que eu tenho de amar o próximo. Então, se eu sou ensinado a amar o próximo, então eu sou ensinado a cuidar dele. Sou ensinado a não lhe bater, não ser violento. Sou ensinado a lhe ajudar se tiver dificuldade. E isso é o valor mais importante que nós temos. Nós não precisamos de impor nada. Nós ensinamos as pessoas a ter um caráter bom. O problema é que as pessoas, elas querem sempre ficar por cima dos outros. E quando ficamos por cima dos outros, nós não temos direito de pedir nada a Deus. Quando nós vemos alguém e enganamos a pessoa, roubamos. Quando nós temos vantagem de alguém, Deus sabe o nosso coração. O Senhor nos ensina a ser bons cuidadores uns dos outros, a amar os outros. Então nós precisamos de entender isso. Precisamos entender isso. Não precisamos vencer a guerra das ideologias. Precisamos de Cristo e Ele vencerá todo o coração. Eu não preciso dizer, não, a direita ganhou, não, a esquerda perdeu, não, ninguém ganha nisto. Ninguém ganha. Mas quando nós representamos Cristo na terra, quando nós vivemos em justiça e amor, quando nós somos embaixadores de Cristo, toda a gente ganha. Quando Cristo entra nos corações das pessoas, toda a gente ganha. Porque isso é o que transforma a vida, transforma a sociedade. E nós sabemos que a sociedade está a rejeitar Cristo. Mesmo aqueles que se dizem cristãos estão-se a afastar de Cristo. E nós cada vez mais nos dividimos. Uns cristãos creem numa coisa, outros creem... E todos nós, está muito dividido, o mundo está todo dividido, mas é Cristo que nos une. Ele é o caminho. É Ele que nos leva à paz. É Ele que nos leva ao lugar onde nós podemos nos abraçar, onde nós podemos ser diferentes, mas amar uns aos outros, corrigindo aquilo que está errado e aprendendo. Como é óbvio, como cristão, eu sempre irei defender coisas, irei ser contra o aborto, irei dizer que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, e não o contrário, não dizer que hoje o mundo é uma coisa, não é o que é. Como cristão, e volto a dizer, como cristão, eu acredito e defendo estas coisas. Contra o aborto, casamento, uma família, é um homem e uma mulher. Existe apenas homem e mulher. E eu sempre irei defender isso. Mas eu, ao dizer isto, não estou a dizer que eu não amo as pessoas que pensam contrário. Ao dizer isto, não estou a dizer que a pessoa que decidiu fazer aborto merece morrer, não. Eu lamento que tenha feito um aborto. E peço que ela encontre Jesus e se arrependa. Mas eu não desejo que ela seja morta. Da mesma forma, também uma pessoa que tenha um relacionamento homoafetivo,
Eu não concordo, mas isso não quer dizer que eu odeio a pessoa. Quer dizer que eu não concordo. E oro para que ela encontre Jesus. Mas é a minha crença. E isso não faz de mim extremista, não faz de mim fascista, não faz de mim nada disso. Faz de mim alguém com convicções próprias, que as defende, que as diz, e está tudo certo. E não deve ser morto por causa disso, nem deve ser preso por causa disso, porque é a liberdade de nós pensarmos, nós temos a nossa opinião. Da mesma forma, alguém pode dizer que acha que eu sou maluco por estar numa igreja, por acreditar em Deus. Está tudo certo. É o direito da pessoa dizer isso. Eu não quero que a pessoa morra por dizer isso. Eu não quero que as pessoas todas... Eu não quero que todas as pessoas acreditem no que eu acredito. O meu desejo é que todas elas conheçam Jesus. Esse é o meu desejo. Que elas sejam encontradas por Jesus. Porque eu sei que se elas forem encontradas, a vida delas vai ser transformada como foi a minha. Como foi a minha vida no passado, em que eu consumia drogas, bebia álcool, roubava, tinha uma vida sem sentido. E que Deus me deu uma nova vida. E é esse o meu maior desejo. É por isso que Jesus, Cristo, é o caminho. É o único caminho. Para concluir, em meio à divisão e ao caos, não precisamos escolher lados humanos. Escolhemos Cristo. E Ele nos dará discernimento, coragem e paz. Eu posso defender ideias que podem ser alinhadas com algum lado político. E posso defender pessoas que estão à frente dessas ideias. E posso olhar, concordo com o que esta pessoa está a dizer. Mas eu não conheço a pessoa. Eu não vou dizer... Ao dizer que concordo com aquela ideia, não quer dizer que eu aprovo a vida toda daquela pessoa. Eu posso dizer, olha, não concordo com este comportamento, está certo, mas também não vou dizer que não concordava que a pessoa merece morrer. Não é isso. Por muito ridículo às vezes que eu acho aquilo que a pessoa faz, por muito ridículo, às vezes eu acho ridículo isto, ridículo isto, ridículo isto. Mas ela está no seu direito. Eu posso protestar, posso dizer não concordo, mas mais do que criticar, eu tenho de ser, como cristão, ser um fator de transformação na sociedade à minha volta. Não é só criticar por criticar. Mas eu tenho de estar nos lugares onde um cristão tem de estar a ser luz. A ajudar outros, a estender a mão, a direcionar pessoas, a fazer a diferença mais do que apenas criticar. Por isso, práticas. Lembrar. Orar pelas autoridades e líderes, temos de orar pelas lideranças do mundo. A Bíblia nos diz sobre isso. E nós temos esquecido, temos de orar pelas lideranças do mundo, temos de orar para que Deus nos dê bons líderes de bom coração. Orar pelas autoridades e líderes, lembrar disso, ser pacificador, exemplo de amor. Defender a verdade com mansidão e respeito. Influenciar a sociedade com princípios bíblicos, não por coerção, mas por testemunho e transformação de caráter. Influenciar a sociedade por exemplo, por caráter. Mostrar que a vida é transformada por Jesus, não porque obrigamos, não por coerção, mas por testemunho, mostrando o testemunho de Cristo. Por isso, não há ideologia que salve, só Cristo transforma. Ele é o caminho que leva a uma sociedade justa, pacífica e verdadeira. Por isso nós precisamos entender isto. Que Jesus é o único caminho para a nossa vida. E no mundo dividido, nós nunca estaremos divididos em Cristo. Nós às vezes podemos olhar para as pessoas, mas temos de dialogar, perguntar, tentar entender. Não dizer logo, não, essa pessoa não presta, aquela pessoa não presta. Vamos entender, perceber, olha, quer falar contigo. Eu sei perfeitamente que há ideologias que não gostam de conversar. Não gostam de debater, eu sei. Mas sempre o que for possível, procuramos a paz com todos. Estendemos a mão de graça. Lutamos pela verdade. Lutamos contra as injustiças, sim. Protestamos, podemos, mas sempre com o princípio de respeito, amor e bom senso.
Não usamos as armas do inimigo. Não usamos. Por muito que às vezes apeteça, nós não usamos. Usamos o exemplo, o testemunho e o caráter de Cristo em nós. Vamos ficar em pé. Amém. Amém, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, nesta tarde, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas a viver em cada momento da nossa vida. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, entregamos em Ti, Senhor, o nosso coração, Senhor. Entregamos para que Tu faças, Senhor, morada em cada um de nós, Senhor. Oramos, Senhor, para que num mundo assim tão polarizado, tão dividido, Senhor, que os Teus filhos, Senhor, sejam despertados, Senhor, é uma entrega absoluta a Ti, Senhor. Pai, oramos, Senhor, para que Tu transformes os nossos corações. Traz paz, Senhor, aos nossos corações em tempos como estes, Senhor. Traz direção à nossa vida, esclarecimento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade, Senhor, de trabalhar em nós, de operar em nós, Senhor. Não deixes, Senhor, que ideologias, partidos, Senhor, nos levem a lugares que, Senhor, nos vão ferir ou destruir a nossa fé. Não deixes, Senhor, que o mundo, assim como está, nos impeça de ser como Tu queres que sejamos. Pai, que a nossa fé seja vincada por valores que estão na Tua palavra. Deus, e que possamos ser pessoas sérias. Muitas vezes podemos defender coisas, mas sempre com respeito pela vida do próximo. Por isso, Pai, traz em nós direção e paz. Sejamos pessoas sábias em tempos destes, em que há tantos tolos com voz ativa. Por isso, Pai, nesta tarde, Senhor, eu oro, Senhor, manifesta no nosso coração a Tua graça e a Tua bênção sobre a nossa vida, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém.